Boa noite para todos que estão entrando agora. Boa noite, Cristiane. Tatiana, boa noite, também chegou agora. Pessoal, eu vou aqui compartilhar já a apresentação. Eu acho que já temos na sala 15 pessoas. Acredito que alguns colegas estão entrando ainda, né? Mas eu já vou aqui já fazer o compartilhamento. Já estão conseguindo visualizar a apresentação? Sim. Sim. Ótimo. Então, pessoal, vamos começando devagar. Eu vou botar aqui para gravar. Para quem não puder estar aqui com a gente, quem não puder, né, participar, de alguma forma poderá, né, assistir depois a gravação. Pronto. Já coloquei aqui para gravar. Só admitir aqui alguns colegas que estão entrando. Excelente. Bem, pessoal, primeiramente, uma boa noite para todos. Nós vamos agora, né, falar hoje do nosso projeto de avaliação de desempenho, feedback e treinamento. Vou ajudar vocês a falar um pouquinho da fase 2, esclarecer algumas eventuais dúvidas, né, em relação ao conteúdo, ao projeto. Da mesma forma, eu sugiro que eu faça uma apresentação dos pontos principais e depois, ao final, abro para vocês tirarem dúvidas, perguntar, tirar esclarecer qualquer ponto que seja importante dentro do processo aqui do projeto, tá bom? Bem, mais uma vez, bem-vindos, nós estivemos juntos ontem, né? Então, estamos juntos hoje também. É ótimo estar com vocês, é uma oportunidade também muito bacana da gente interagir e, obviamente, tirar, né? Ter alguns questionamentos, algumas dúvidas que podemos, nesse momento, estar trocando e compartilhando, esclarecendo, né? Pessoal, esse projeto, ele tem como objetivo criar um modelo de avaliação de desempenho para medir o grau de organização e compromisso dos alunos de uma turma do segundo ano de uma escola particular no Rio de Janeiro. Eu só estou lembrando para vocês qual é o grande objetivo desse projeto. Então, nós começamos a trabalhar na fase 1, né, com algumas ferramentas, né, pensando um pouco no modelo, no instrumento de avaliação, e agora a gente vai evoluir dentro desse instrumento. Lembrando, pessoal, que na fase 1, nós tivemos, vocês elaboraram uma avaliação de desempenho. Eu dei um feedback para vocês, por onde vocês fizeram, né, colocaram, né, o trabalho, eu dei um feedback do que deve ser melhorado. Então, muitos de vocês já estão fazendo as melhorias, né, dentro do projeto. Da mesma forma que eu falei ontem com o projeto de atração e seleção, eu quero que vocês organizem o PowerPoint com mais
espaço, faça um modelinho de apresentação melhor, né, para não ficar tão espremida a informação. Usem quantos slides vocês quiserem. Não fiquem preocupados de usar aqueles modelos. Aquele modelo é só com a informação de orientação. Agora, o objetivo é vocês prepararem os conteúdos de uma forma de apresentação que seja visualmente atrativa. Tá bom, pessoal? Nós, nessa fase 2, nós vamos fazer, então, o diagnóstico para sustentar a indicação de um treinamento. Pessoal, o que acontece? Vocês fizeram um instrumento de avaliação e a gente está aqui, né, dentro do nosso projeto, a gente está trabalhando a melhoria da performance dos alunos dessa escola de segundo grau. Então, a gente observa que os alunos precisam melhorar o planejamento e a organização do estudo deles. Então, esses 2 indicadores, eles devem estar no instrumento de avaliação, ok? Então, vocês colocaram vários indicadores, ok, é isso mesmo, está corretíssimo, mas acrescentem, revisam, façam uma revisitação nesse instrumento, que eu até coloquei isso no feedback. Veja se esses conteúdos, esses indicadores já estão ou não no instrumento que vocês criaram de avaliação de desempenho. E aí, pessoal, como é que a gente vai começar, então, a fase 2? Quando a gente fala de um diagnóstico, né, alguns de vocês já fizeram a aplicação dessa avaliação em algumas pessoas. Então, é isso que vocês vão estar fazendo. Vocês podem criar um grupo de trabalho para fazer essa aplicação, ou até mesmo um grupo de colegas. Por quê? Para vocês treinarem a consolidação dessa avaliação. Vocês podem aplicar umas 5 avaliações, né? Vocês já estão com o instrumento pronto, para que as pessoas respondam, né? Como se fossem professores dessa alunos. Então, é uma coisa realmente ainda fictícia, né? Porque nem todos têm acesso a, de fato, um colégio, para que vocês possam consolidar e ver, de fato, lacunas, né, no processo de avaliação. E aí, sim, construir um treinamento para esses alunos melhorarem seu planejamento e a organização de estudo. E aí nós vamos focar agora, na fase 2, na elaboração desses treinamentos, desses conteúdos para treinar essas pessoas na fase 3. Na fase 3, eles vão fazer o treinamento no Trello. Nós vamos usar a ferramenta Trello. Não sei se vocês conhecem, mas vocês já podem ir pesquisando. Uma ferramenta muito boa de trabalhar treinamento. Mas agora a gente está na parte do levantamento das informações para construir o treinamento na fase 3, ok? E aí, pessoal, nós estamos estudando na fase 2 alguns conteúdos. Um deles é o que significa treinar e desenvolver. Quando a gente fala, pessoal, em treinar, o que eu quero dizer com treinamento? Eu estou dizendo identificar uma necessidade atual, curto prazo, que eu preciso melhorar, e aí sim eu preciso de um treinamento para me capacitar. Um exemplo bem básico. Eu comecei, né, eu estou na minha atividade, né, como analista financeira, da área financeira de uma empresa, e eu preciso usar o Excel, né, o Excel já num nível avançado, porque eu preciso realmente construir planilhas com informações importantes de orçamento para a minha empresa. Então, eu não preciso fazer Excel daqui a um ano, eu preciso fazer agora. É curto espaço de tempo. Aí, essa necessidade de conhecer a ferramenta avançada Excel, eu vou, de uma certa forma, sanear quando eu fizer, então, um treinamento em Excel. Então, eu trabalho numa área que eu preciso conhecer a ferramenta, não conheço a nível avançado, então eu preciso ser treinado, capacitado na ferramenta de Excel avançado. Aí a empresa vai definir a melhor forma de eu aprender, vai me colocar num curso externo, num curso online, vai aproveitar e trazer um instrutor de fora para outras pessoas da empresa também serem treinadas. Então, o treinamento é que eu tenho como foco desenvolver algum conhecimento, né, alguma habilidade que eu preciso para usar no meu dia a dia.
Já o desenvolvimento, ele já tem um objetivo diferente. O objetivo, quando eu falo assim, vou desenvolver um programa trainee, isso significa que eu vou construir toda uma trajetória de desenvolvimento de algumas competências que são consideradas importantes, mas dentro de uma linha de tempo, muitas vezes. Então, o exemplo, o programa trainee, ele vai ter várias etapas de desenvolvimento. As pessoas vão fazer, por exemplo, o que a gente chama de uma rotação na empresa para conhecer as diversas áreas. Elas vão ficar um tempo, um período em cada área, aprofundando o conhecimento do processo daquela área, até o final. Então, o programa trainee é um programa de 1 ano, às vezes até 2. Isso é desenvolvimento. Eu estou trabalhando as pessoas para assumir posições mais a longo prazo na minha empresa. E o programa trainee, o objetivo é formar pessoas para assumir posições de liderança, né? Quando a gente fala de um programa de liderança, propriamente falando, geralmente os programas, eles têm um período e são contínuos nas organizações. Então, desenvolver é trabalhar de forma contínua para que eu consiga, desenvolvendo competências, poder estabelecer trajetórias de carreira dentro da organização. Então, o treinamento, ele está mais voltado ao curto prazo, a desenvolver uma competência, uma habilidade que eu preciso naquele momento. Desenvolvimento está ligado a longo prazo. Eu preciso capacitar pessoas para assumirem desafios dentro de um prazo maior na minha organização. Sejam líderes, sejam trainees, ou até mesmo carreira, né? Eu preciso desenvolver minha carreira e crescer na minha carreira dentro da empresa. Então, pessoal, esse é o foco e a diferença entre treinar e desenvolver pessoas. As empresas usam as duas formas, treinamentos mais objetivos, focados, e desenvolvimento para ter pessoas capacitadas a longo prazo na organização. E óbvio, quando a gente fala de métodos de capacitação, técnicas, eu começo fazendo isso de que forma na empresa? A gente chama isso de um levantamento de necessidades de treinamento. Como é que a empresa faz isso, pessoal? Geralmente o RH da organização, ele vai nas áreas, por exemplo, e vai conversar com gestores, ou até mesmo extrai da avaliação de desempenho, né, quando tem as indicações de desenvolvimento. E aí vai falar assim, bom, o que a sua área precisa, a sua equipe precisa, em termos de ações de treinamento e desenvolvimento, para que eu possa, então, levantar, consolidar e ver dentro do orçamento da empresa o que é possível fazer no decorrer do ano. Então, o levantamento de necessidades é muito nessa aproximação entre o RH da empresa e as lideranças, onde eu consigo identificar, junto aos líderes, as necessidades de capacitação das equipes. E, com isso, eu vou fazer um programa consolidado e vou, nessa consolidação, definir uma agenda ao longo do ano para aqueles treinamentos ou ações de desenvolvimento que vão ser contempladas dentro do orçamento corporativo da empresa. E lógico, pessoal, com esse levantamento de necessidades, eu vou, condensando as informações. Exemplo, nossa, várias áreas precisam de treinamento de tecnologia, Excel, algum sistema específico. Outras áreas precisam de treinamento voltado a finanças, por exemplo. Outras áreas precisam de treinamento voltado a desenvolvimento de equipes, tanto técnicos quanto comportamentais. Isso vai gerar um grande mapa de planejamento de treinamento e desenvolvimento da empresa. E isso, obviamente, vão ter alguns treinamentos que serão corporativos, que todos os funcionários das diversas áreas poderão participar, mas também terão treinamentos que são muito específicos de uma área, que só aquela equipe irá participar. Então, com isso, pessoal, eu consigo ter um planejamento anual de treinamento e desenvolvimento e o orçamento, que é o valor que eu vou investir para essas ações acontecerem. Obviamente, lembro a vocês que o orçamento ele é finito nas empresas. O que isso significa? Significa que tem um limite para a utilização. Então, por exemplo, as empresas entendem que algumas áreas, alguns cargos
precisam que os seus ocupantes tenham o idioma inglês no nível de proficiência avançado. Então, a empresa pode definir como política treinar, né, pagar o treinamento, o curso, para algumas pessoas, alguns colaboradores, que são chave na utilização desse idioma. Isso é um foco. Por outro lado, eu não tenho condições, enquanto empresa, de pagar inglês para todos os funcionários, porque tem colaboradores que não necessitarão utilizar no seu dia a dia. Por isso que a gente fala, é através desse levantamento das necessidades que, então, a empresa, o RH, vai planejar esse treinamento e vai verificar o investimento, o orçamento que ela tem para fazer o maior número de colaboradores as ações de capacitação. Ok, pessoal? Então, essa é a dinâmica das organizações. O meu objetivo, enquanto empresa, é capacitar o máximo meus colaboradores, porque eles vão precisar de treinamento. Porém, devido a limitações de orçamento que todas as empresas têm, eu vou definir estratégias e prioridades dependendo da necessidade das áreas e das necessidades corporativas, que são para todos os funcionários da organização. Dito isso, pessoal, que é o que a gente está aprendendo agora, vocês vão perceber que a nossa metodologia desse projeto vai ajudar vocês a definirem um programa de treinamento para o nosso público. O público são alunos do 2º grau de uma escola particular do Rio de Janeiro. Então, nós já definimos um instrumento de avaliação. Esse instrumento aplicado, né, onde os professores, teoricamente, avaliarão os seus alunos, vai gerar uma série de avaliações daquele grupo, daquela turma. Enquanto RHs, nós, por exemplo, iremos consolidar essas avaliações e verificar quais são as lacunas, quais são as avaliações mais críticas dos alunos, para definir, então, um treinamento que será usado no Trello para esses alunos melhorarem algumas competências, certamente não serão todas, mas algumas, né? Então, pessoal, qual é o primeiro ponto que vocês vão fazer agora? É tentar, primeiro, identificar quais são os indicadores daquele instrumento que vocês criaram que vai estar mais crítico, né? A gente até falou que planejamento e organização são alguns indicadores que são críticos, que a gente já deu para vocês, né, como spoiler, né? Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão programar o treinamento. E a programação do treinamento significa eu planejar um pouco, por exemplo, quem vai ser treinado? Serão os alunos do 2º grau dessa turma, né, de uma escola específica. Quem vai treinar? E aí vocês vão definir. Esse treinamento vai ser ministrado pelo RH da escola, por uma empresa terceira, parceira da escola. Quem vai ministrar o treinamento para ajudar os alunos a melhorar as competências identificadas como lacunas? Em que vai ser treinado? Se eu vou fazer um programa, por exemplo, para melhorar, né, um programa de treinamento para melhorar o planejamento desse aluno, então, o que vai estar incluído dentro desse conteúdo de planejamento? Então, vocês vão ter que pensar em conteúdos que estarão dentro dessa competência planejamento, por exemplo. Onde treinar? Esse treinamento vai ser feito na própria escola? Ok, vai ser feito online, né? Que a ferramenta Trello é uma ferramenta online. Então, vocês vão talvez pensar em alguma solução online que os alunos façam para casa ou façam na própria escola online. É uma solução. Como treinar? Quais são os treinamentos que vocês vão utilizar? Né? Se for a Trello, esse é a ferramenta que será utilizada. Quando treinar? Em que momento vocês vão capacitar os alunos? Vai ser agora, entre maio, mês de maio, entre maio e junho, né? Vai ser um dia de treinamento, serão 2 dias. Então, vocês vão ter que criar esse programa de treinamento. Quanto treinar, que tem a ver com o volume, né? Que tem a ver, na verdade, quando a gente fala do quanto, é a agenda, né? Que tem a ver também
qual é a carga horária desse treinamento? Ele vai ser, como eu falei, de 1 dia, 2 dias, 4 horas, né, 8 horas, que equivale a 1 dia. Então, vocês têm que definir também quanto, né, vai treinar. E para que treinar? Quais são os objetivos e resultados esperados ao final do treinamento? Vai ser melhorar que competência, por exemplo? Então, pessoal, o que vocês vão agora fazer nessa fase? Vão programar o treinamento. Vão definir quais as competências que vão ser treinadas, frente ao que vocês levantaram, vão fazer como um diagnóstico, né? Naquele formulário que vocês criaram, e vão então definir quem eu vou treinar, quando, qual vai ser o conteúdo do treinamento, quem vai treinar. Vão colocar isso dentro da apresentação, como uma programação do treinamento que vocês vão estruturar. Na verdade, né, o método do treinamento vai ser no Trello. Mas a gente tem alguns métodos de treinamento. Seminários que as empresas às vezes promovem, estudos de caso, discussão em pequenos grupos, dramatização, jogos, mentoring, coaching, que são, na verdade, ações mais específicas para pessoas que estão em programas de desenvolvimento, oficinas de trabalho. Existem várias, pessoal. Eu estou apresentando para vocês algumas das possíveis ferramentas ou métodos de treinamento que podem ser utilizados, né? Então, existem vários métodos. Dentro do próprio Trello, vocês podem incluir um estudo de caso para que o participante, o aluno que vai fazer o treinamento, faça associação entre a teoria e a prática do que ele vive na sala de aula. Você pode ter, por exemplo, uma videoaula gravada para que o aluno assista com dicas de, por exemplo, de administração do tempo, né, que se eu estou com problema de planejamento, por exemplo, administrar o tempo pode ser um treinamento que vai dar várias dicas para esses alunos. Ou seja, eu vou estar agora nesta fase desenhando um pouco esse treinamento. Como é que ele acontecerá dentro da ferramenta Trello, que vai estar na fase 3, né? E também, pessoal, eu posso também devo definir os recursos. No caso de vocês, a gente está falando da ferramenta que é o Trello, que é uma ferramenta de tecnologia. Mas, por exemplo, vocês vão precisar de computador, o aluno, se ele for fazer, por exemplo, treinamento na escola, ele pode utilizar o computador da escola, mas é uma ferramenta, é um recurso. A gente vai fazer esse treinamento na sala de aula com todos ao mesmo tempo, então, de repente, vamos ter um data show para projetar as telas, né, lá do Trello, vai ter material de apoio, apostila ou não, vai ter o flip chart é aquele cavalo, feito como é que chama? É um papelzinho branco que a gente tem na sala de treinamento, onde a gente escreve com caneta pilô. No caso, já que a gente vai usar o Trello, isso não será necessário. Mas eu posso, de repente, antes do treinamento em si, ter ali um instrutor de treinamento orientando os alunos. Então, pessoal, os recursos, eles vão ser, né, eu estou mostrando para vocês algumas possibilidades de recursos que poderão ser aplicados a diferentes treinamentos. Vocês vão definir o que é mais alinhado à necessidade que vocês estão desenhando para esses alunos, né? Mas é para vocês conhecerem toda a amplitude, as possibilidades. E, na verdade, pessoal, a gente, então, tem, nessa fase, tanto o quiz quanto a entrega do projeto, que vão valer 2 pontos. O quiz vai valer 1 ponto e essa entrega mais 1 ponto. Então, pessoal, o que vocês, de fato, vão fazer? Vocês vão revisitar um instrumento que vocês criaram na fase de administração do tempo, ali dentro, entre outros indicadores. Vocês vão tentar fazer uma simulação de aplicação desse instrumento, como se os professores, quem vai responder, estivesse avaliando seus alunos, ou um professor, uma pessoa pode estar avaliando, de repente, 5 aplicações, né? Vão consolidar essa informação, ter um consolidado
para identificar quais são os indicadores mais críticos e vão exatamente definir o programa de treinamento a ser ministrado dentro dessas questões. E vocês vão colocar isso no PowerPoint, para que eu possa entender que conteúdo vai ter esse treinamento que vocês vão estar desenhando. Né? Então, não esqueçam que além de, para quem vai participar, quem vai ministrar, né, pode até definir um orçamento aproximado desse treinamento, que também está aqui, né? Definir os indicadores, o que vai ser o foco do treinamento. Então, vocês vão agora desenhar tudo isso. Para na fase 3, como está aqui escrito no projeto, nós vamos criar um programa em todas as etapas. Depois a gente vai para as etapas utilizando o Trello. Por hora, vocês vão desenhar no programa, vão fazer como vai ser um pouco a programação desse treinamento. Então, pessoal, esse vai ser o desafio de vocês. Por que isso é importante? Porque, na realidade das organizações, o treinamento dos seus colaboradores. Então, vocês vão entender como é que, de fato, esses treinamentos acontecem. Desde o levantamento, né, de necessidades, que é o diagnóstico que a gente está falando aqui, até mesmo a necessidade identificada que se transforma em quê? Em ações de treinamento. Então, eu vou pensar quanto eu vou investir, que treinamento eu vou fazer, se vai ser interno ou externo, quando vai acontecer, que é o período, quem vai ser o público. Tudo isso está dentro do meu desenho do programa de treinamento. E é isso que vocês vão agora exercitar dentro da fase 2. Desenhar, fazer o diagnóstico, analisar o resultado e começar a desenhar de uma forma mais ampla o programa de treinamento que vocês vão depois aplicar na fase 3. Então, pessoal, essa é a ideia. E agora eu vou abrir para dúvidas, perguntas, para que vocês possam, então, tirar comigo. Vamos lá, pessoal? Boa noite, professora. Boa noite, Alana. Então, só para ver se eu consegui entender sobre a questão do programa de treinamento, né? A questão que a senhora falou que era para a gente poder pegar, né, os mais críticos, né? Uhum. Tem uma certa quantidade dos fatores que a gente vai pegar para poder avaliar? Olha, de 2 a 3 fatores, Alana, tá de bom tamanho. Tá, ok, então, professora. Tá? Você pode escolher 2 ou 3 competências a serem trabalhadas. Por exemplo, planejamento, administração do tempo, até mesmo pode ser comportamento, mas vamos pegar mais coisas técnicas, né? Organização, trabalho em equipe, às vezes o aluno está trabalhando bem com os outros colegas, isso pode ser melhorado. Então, o objetivo é trabalhar, pegar os indicadores e trabalhar, fazer uma programação de treinamento. Agora, o desafio é o conteúdo. Por exemplo, a administração do tempo. Como é que a gente pode... Que conteúdos poderiam estar dentro da administração do tempo? Vou falar de planejamento. Que conteúdos poderiam estar no treinamento de planejamento, por exemplo? Entendi. Trabalho em equipe. Que conteúdos poderiam estar dentro do trabalho em equipe? Ok? Ok. Legal. Que a senhora também comentou sobre como treinar, né? A senhora falou da ferramenta Trello, né? Isso. A gente vai precisar colocar isso no projeto ou pode usar outras ferramentas? Sendo que a gente vai utilizar a Trello colocar Trello no nosso... Isso. E aí, todos, recomendo que vocês pesquisem Trello, dêem uma navegadinha, ele é bem fácil, é um aplicativo simples, mas vocês já podem fazer uma navegada básica para ver mais ou menos a cara do Trello, né? Que eu acho que é legal. Obrigada, professora. Nada, Lana. Vicente. Pode falar, Vicente. A senhora me ouve? Agora sim. O que tava no mute aqui. Com base naquilo que a gente montou na primeira fase, né? Que a gente montou lá aquela coisa de sempre,
Isso, é o formulário, né? O instrumento Exatamente. de avaliação. Exato. Então tem ali as características, né, que foram avaliadas, a gente vai escolher dentro daquelas características e vai montar ali o processo de treinamento, como a senhora explicou para a Alana agora. E um exemplo, aquela questão que a gente até fez um trabalho aí, um dos desafios da fase, né, que é assim, precisa fazer, vai repetir o treinamento, precisa gerar assim alguma coisa para demonstrar a evolução, né, dos alunos, ou isso vai ser para a fase 3? Vai ser mais à frente. Nesse momento, Vicente, o que você pode pensar em fazer? Você e a turma, né? Vocês podem fazer uma simulação de uma avaliação do instrumento que vocês criaram. Okay. Então, por exemplo, acho que alguém da turma tinha um filho estudando e ter essa facilidade, né? Pode pedir até para o professor da escola avaliar, ou vocês simulam, né? Alguém aplicar na empresa também, faz uma simulação de, por exemplo, como se fossem 5 alunos, 8 alunos na turma, okay. E aí alguém responde, né? E aí vocês consolidam, de repente, como se fosse uma simulação mesmo de consolidar, treinar a consolidação de uma ferramenta de avaliação, que é isso que acontece. E ali vocês vão verificar quais são os indicadores mais frágeis, digamos assim, que os alunos precisam investir mais. E aí você vai escolher 2 indicadores, né, daqueles, para poder justamente trabalhar o programa de treinamento no Trello. Ok. Ok? E a riqueza do trabalho vai ser vocês identificar um indicador e, por exemplo, um indicador, como eu falei com a Alana, é a administração do tempo, é um ponto crítico. Sim. Então, assim, legal, vamos fazer um programa de administração do tempo, de treinamento. Joia. Agora, o que vai ter? Como é que esse programa vai ser desenhado? O que vai ter dentro dele? Então, tem que pesquisar, e aí o trabalho de vocês é pesquisar um pouco também, eventuais conteúdos para aqueles indicadores mais fracos, né, dos alunos, para vocês desenvolverem depois no Trello esse conteúdo de treinamento. Sim, claro. Mas também, como é voltado para aluno, né, tem que ser bem ambientado a ele, né? Mas os alunos, né, também não pode puxar uma coisa muito... Assim, do meu ponto de vista, não pode puxar uma coisa também muito acelerada, porque são alunos do 2º grau, então não adianta, assim, não pode pegar uma coisa muito avançada, assim, senão o cara pode confundir, né, assim, olhando para o aluno, né, não olhando para o trabalho, mas assim, eu tô vendo assim, tá, olhando para o aluno, por exemplo, posso, vamos falar do tempo, né, posso pegar e pegar alguma coisa relacionada a um treinamento de coach básico um exemplo, tá, para a gestão do tempo para o aluno, como organizar o tempo, montar uma agenda, como colocar em prática ali o cumprimento dos agendamentos, uma coisa mais ou menos desse tipo. Isso aí, Vicente, perfeito. Perfeito. E aí você pode colocar, imaginando que o aluno vai fazer isso na escola, ele estuda de manhã, vai fazer à tarde esse treinamento na escola, e de repente, ao final do treinamento, você pode do tempo para eles verificarem na prática o que eles estudaram na ferramenta que eles treinaram, né? Okay, então, você pode fazer um treinamento aí bem robusto, né? Usar o Trello e depois fazer uma videoaula com expert no assunto para estudantes. Veja, não é um treinamento corporativo, como falou, um treinamento para estudante. Para estudante. Então, o que pode estar alinhado com esse estudante, né? A questão de como é que eu administro já faz matéria de estudo ao longo do ano, lá. Digamos. Ô, Leonardo, tudo bom, Léo? Eu não estou te ouvindo, Léo. Está sem som. Agora. Oi, agora sim. Sim. Tudo bem? É o meu fone que tá falhando um pouco. Ok. Agora estou te ouvindo perfeitamente. O que ocorre? Essa busca de informações, a gente pode utilizar como base as pesquisas que são demonstradas na internet para a gente poder ter
conhecimento técnico para aplicação desses indicadores? Pode pesquisar na internet, pode pesquisar nos livros da bibliografia, vídeos, mas na internet vocês vão encontrar muitos modelos, né, muitos exemplos. O importante é vocês entenderem o processo da construção de um programa de treinamento. Claro. Mas certamente vocês vão utilizar, por exemplo, vocês já foram estudantes de segundo grau, né? Então vocês já lembram de algumas dificuldades eventuais que vocês passaram. E vocês podem pesquisar, sim, sites de treinamento específicos. Então, é coisa interessante também que vocês podem googar. Agora, procurem sites de empresas que tenham programas de treinamento estruturados para fazer uma coisa realmente que seja interessante. Agora, muitas vezes, Léo, vocês vão ter muito a experiência de vocês em sala de aula enquanto estudantes para trazer um conteúdo bem alinhado a uma sala de aula. Ah, entendi. Mas pode fazer quantas pesquisas achar convenientes nos canais de comunicação disponíveis dentro da Celso, fora da Celso, viu? De primeiro momento, essa avaliação que nós fizemos aí na prefeitura, um que eu citei, mas só que não era coerente conforme a aplicação, entendeu? Então, você faz o ajuste e depois você caminha já com a programação do treinamento. Mas eu sempre dou um feedback para todos. Então, sempre deem uma olhada, pessoal, para ver um ponto que vocês devem ajustar antes de caminhar para acrescentar as informações nos outros próximos slides, né? Que aí já fica alinhado, já fica ajustado, e com isso, certamente, vocês vão ter um aprendizado muito mais consistente e apresentar um trabalho também mais robusto, né? E os outros eu consegui consolidar informações pertinentes e fui bem. Mas o que eu mesmo fiquei com um pouco de dúvida, deve ter sido por isso que você me deu esse feedback em relação a essa correção, foi esse primeiro mesmo, mas vou tentar corrigir para seguir a mesma linha de raciocínio que os demais trabalhos. Isso, Léo. E qualquer dificuldade, eu estou com vocês aí, todo dia eu entro nos nossos fóruns de discussão, podem mandar um e-mail para mim, uma mensagem, a gente vai trocando, sem problemas. Podem vir e pedir ajuda quantas vezes forem necessárias, tá? Eu estou aqui à disposição para ajudá-los. Tá ok, então, professora. Muito obrigado pelo esclarecimento aí. Nada, Léo. Obrigada a você. Juan. Oi, professora. Boa noite. Boa noite. Eu também estou no mesmo lema aí do Leonardo, né? Eu também recebi um feedback, os outros dois estão ok, e esse eu também tive um pouco mais de dificuldade além do normal. Duas questões. Com relação ao quiz, eu não consegui visualizar aqui onde eu posso encaixá-lo. E os identificadores críticos, né? Podemos usar entre 2 e, no mínimo 2, não é isso que a senhora falou? O quiz, Juan, ele é uma avaliação paralela a essa. O quiz você vai fazer no momento que for liberado, tá? Então, você vai responder, é o quiz. Agora, o projeto, o que acontece? Você não botou alguns indicadores no seu formulário de avaliação? Sim, eu coloquei aqui uns indicadores, né, os resultados, né? Isso. Mas você pode revisitar esses indicadores, ver o que o feedback, né, que eu forneci, e aí você depois, fazendo essa simulação de aplicação, você consolida as avaliações e vê aqueles indicadores que foram mais frágeis. Uhum. E aí você pode escolher 2 a 3 para fazer, então, um programa de treinamento. Tá, e eu também estava pensando no programa, né, antes do feedback mesmo, era um instrutor, né, um coaching, para poder auxiliar aí, aos alunos uma limitação de tempo, né, aquela... E em seguida eu poderia incluir a Trello. Isso, você pode fazer exatamente isso. Colocar uma parte teórica no Trello, exemplo, né? E chamar algum instrutor para fazer uma dinâmica, um jogo. Eu ia botar uma apresentação, né? Da escola, e depois ele seria mais ou menos um profissional com conhecimento de Trello, e aí depois ele ia
consolidar essa ferramenta na escola para os alunos, enfim. Orientar os alunos a utilizar o Trello, é isso que você está falando, né? Isso. Ah, perfeito. Você pode incluir isso na etapa do treinamento. Quer dizer, antes dos alunos utilizarem o Trello, tem alguém orientando, uma reunião para orientação da utilização do sistema. Isso, uma mentoria, algo do tipo assim, para mostrar o Trello, tirar o bicho-papão e também dar uma... como é que eu vou dizer, orientá-los, né, com relação a cronograma, concentração também. Às vezes o aluno é bom, mas tem desconcentração, e aí não rendendo como pode. E fatalmente ele vai cair nessa parte de alimentação, né? Para você se concentrar, melhorar a alimentação, fazer isso, fazer aquilo. Enfim, é mais ou menos isso que o treinamento, ele não vai focar nisso, né? O treinamento vai ser mais técnico. Seria só mais ou menos uma apresentação dele e o treinamento seria meio dentro da ferramenta, né? Perfeito, Luan, perfeito. É isso mesmo. Tá bom. Eu vou dar uma olhada lá, vou revisar, aí eu vou mandar depois o escopo para a senhora. Tá bom. Combinado. Obrigado, professora. Nada, Luan. Obrigada a você. Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver se no chat tem alguma coisa. Ok. Andréia, você conseguiu escutar, Andréia? Estava aqui cortando. Tá tudo bem, Andréia? Alguma dúvida? Pessoal, só para poder, então, agregar um pouquinho mais de valor aí à nossa conversa, deixa eu só mostrar para vocês, eu vou, assim, falar em linhas gerais, como é que isso acontece nas organizações, tá? Para vocês fazerem, muitos de vocês já trabalham em empresa, né? Mas o que acontece? Nas organizações, nós temos aquele ciclo de avaliação de desempenho, que geralmente é feito ao final do ano, uma vez ao ano, onde o líder conversa com seus liderados individualmente, dando um feedback daquele ano todo. Como é que foi o desempenho, o que ele fez que foi bem feito, o que poderia ser melhorado, que ele já tinha dado algum feedback. Então, em cima dessa conversa, existe todo, né, o desenvolvimento das próximas ações. Então, nessa conversa do líder com o liderado, é feito o quê? Um plano de desenvolvimento para aquele colaborador. Nesse plano de desenvolvimento, tem ações que não vão ter custo. Por exemplo, eu vou sentar com meu amigo, meu colega lá da minha equipe, para aprender um novo processo. Então, ele vai combinar, cada semana, uma hora por dia, ele vai começar a sentar com o Joãozinho, que é o colega dele lá, que trabalha com ele, para entender como é que é o processo de folha de pagamento, porque eu não trabalho com folha de pagamento ainda. Então, isso, por exemplo, pessoal, é uma ação de desenvolvimento daquele colaborador. Agora, em alguns momentos, eu preciso de alguns conhecimentos mesmo. Não tem jeito, né? Então, como eu tinha falado com vocês até no início, o Excel, que é uma ferramenta de trabalho para mim importante, eu não domino, o meu líder pode chegar e falar, olha, Andréia, você precisa, então, aqui o volume de trabalho está muito grande, eu não tenho quem possa te explicar, sentar com você, então vai fazer um treinamento lá fora, né, uma empresa especializada, para você ter mais proficiência, mais domínio do Excel para usar melhor aqui dentro. Então, a empresa vai pagar esse treinamento para mim, eu vou realizá-lo e aí vou voltar para poder, então, continuar minhas atividades e conseguir utilizar a ferramenta de uma forma realmente produtiva no meu trabalho. Quando esse treinamento é feito dentro de casa, o que acontece? O RH, ele vai pegar, né, vai entender que tem um grupo de pessoas que precisam dominar Excel. Então, assim, o que do Excel precisa entender? É o básico, é o avançado? Então, o RH desenha um pouco esse programa, que é o que vocês estão fazendo, e aí, sim, define, vai ser interno, vai ser externo, vamos contratar uma empresa, que empresa vai ser essa, quanto tempo vai ser o treinamento, carga horária, o valor, período. Então, com esse desenho da solução, eu vou, então, chamar meus colaboradores para participarem desse treinamento.
É isso que acontece na prática, pessoal, e vocês estão agora desenhando isso, só que vocês estão fazendo isso para os alunos, não é para o mundo corporativo, né? Vocês estão, mas o processo é o mesmo. Vocês estão aplicando a ferramenta de avaliação de desempenho, que os professores vão avaliar seus alunos, vocês vão consolidar as informações, vão ver ficticiamente quais são as competências mais frágeis, essas competências vão ser, então, alvo do treinamento que vai ser feito. E aí, com essas competências identificadas, vocês vão desenhar um programa de treinamento. Da mesma forma, quem vai fazer, quando, quem vai fazer são os alunos, né? Mas quando, carga horária, qual vai ser o custo, né? Eu não vou passar o custo para o aluno, de repente, mas a escola vai assumir esse custo. Vai ser algum construtor interno ou externo, no caso temos o Trello, isso é uma condição do treinamento. Mas vai ser complementado, como o Juan falou, com um mentor, alguém que vai explicar como é que usa o Trello antes, né? Ou depois da utilização do Trello, onde tem a parte teórica, vai ter alguma coisa prática fora dali, daquele período de utilização do treinamento no Trello. Então, é isso que vocês vão construir criativamente. Esse é o objetivo, então, dessa fase 2. Ok, pessoal? Só para reforçar o entendimento. Ficou claro para todos? Ficou sim, professora. Ok, André também, ok, Alan também, Alana, desculpa. Alan, desculpe, Alan. Sim, também, professora. Ok, Paulo. Também. Oi? Alana, ok. Perfeito, pessoal. Então, agora é fazer essa construção. Mãos na massa, agora arregaçar as mangas e começar a construir essa ferramenta, né, esse programa de treinamento, e já, como até dica, pesquisem o Trello, que eu acho que vai inspirar vocês a desenhar um programa mais robusto, um programa mais alinhado. Então, naveguem no Trello, vão na internet, pesquisem, comecem a, de repente, ver como é que ele funciona, que isso vai ajudar muito vocês na fase 3. Ok, pessoal? Então? Ok, professora. Excelente. Se não temos, então, mais dúvidas, eu gostaria, então, de agradecer mais uma vez a presença de vocês. Obrigada pela participação, por estarem aqui junto. E seguimos no dia a dia lá dentro do Liga Online. Qualquer coisa que vocês precisem, eu vou estar ali monitorando vocês e acompanhando, ok?